Olá, mamães, eu me chamo Tainá e esse aqui é o Papo de Mãe. Então, mamães, para quem não sabe, Papo de Mãe é um quadro da Tuti que nós criamos para estar entrevistando vocês, para conhecer um pouco mais da sua história, como que é a sua rotina, como que você encara a maternidade e seu dia a dia. E hoje nossa entrevistada é uma convidada que vocês nunca viram aqui na loja. Eu acredito que ninguém sabe quem seja. É o nosso marketing aqui da loja, a Priscila, que eu falo que ela é a mais cara da loja do que qualquer pessoa aqui. E hoje nós convidamos a Priscila para contar um pouco mais da sua história e como que foi a entrada dela na maternidade, como que foi a descoberta, as expectativas, as frustrações. Então, nos acompanhe. E aí, Pri, conta pra gente quem que é a Priscila, de onde você veio, conta um pouco da sua história pra gente conhecer melhor. Olá, mamães, como vocês, Tainá já falou, vocês me conhecem pouco, né? Eu sou Priscila Bezerra, vim lá de longe, lá do Pernambuco, de Petrolina, e vim pra cá pra Luiz Eduardo, já tem uns 10 anos, e estamos aí na luta, né? Hoje eu faço parte do marketing da maior loja, né, infantil de Luiz Eduardo, que é a Tuti. Amém, amém. Pri, o nosso quadro, ele envolve Papo de Mãe. Então, conta pra gente como que foi a sua descoberta da gravidez. Você estava planejando, não estava planejando? Qual foi sua expectativa, seus medos? Então, hoje eu tenho uma menina, né, de 2 anos, que é Lorena. Não foi esperada, eu já queria, mas não foi tão esperado, né? Porque estava passando por umas turbulências tanto de casamento como financeiro, então não foi planejado, mas nós já queríamos. E o meu maior medo, quando eu tive muito medo, quando eu descobri a gravidez, chorei horrores, é tanto que o povo ainda fala assim, mas você chorou é porque você não queria, não, é porque eu tinha medo, né? Eu sempre falei que eu queria ter filho entre 29 e 30, eu engravidei, eu tinha 28. Foi pertinho. E aí o meu maior medo era de não dar conta, né? Não dar conta da maternidade. Quando eu soube que eu tava grávida, eu falava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? E meu maior medo era não saber trocar fralda. Ai. Meu maior medo era não saber trocar fralda, mas graças a Deus eu me desenrolei bem. Hoje sou mãe solo, mas dou conta do papel. Pri, conta pra gente um pouquinho. Eu já conheço a sua história, mas a maioria das pessoas não conhece. Como que foi para você conciliar essa rotina de mãe solo? Ser mãe solo? Porque eu falo que é um desafio, né? Hoje eu tenho o apoio do meu esposo, né, para cuidar da minha família. E eu já acho muito difícil. Não imagino como seja a sua rotina hoje, né? Sendo mãe solo, porque a gente tem que se desdobrar. Assim, a mãe solo é complicado, mas é gostoso porque assim, né, pra mim mesmo, saber que ela tem eu pra tudo. Ela tem os avós, que hoje em dia é minha maior rede de apoio, os avós por parte do pai. Mas pra mim é puxado, né? Porque tem rotina de trabalho, de escola, acorda cedo, leva a menina na escola, busca o menino de escola, deixa na casa de vó, volta pra trabalho. Chega em casa, tem que fazer uma coisa ou outra, às vezes dá até medo assim de eu não ser suficiente pra ela. Que às vezes ela fica o dia todo, né? Hoje, esse ano ela tá ficando o dia todo, mas antes ela não ficava. Então ela ficava meio período na escola e meio período com a avó. Hoje ela tá ficando. E hoje, pra mim, é mais pesado ainda deixar ela o dia todo. Porque o pessoal fala assim pra mim, mas você joga a menina na escola e pronto. E aí fica aquele peso na minha consciência. Aí chego em casa, pego ela na escola e tento ali suprir, né? Suprir, vou brincar, às vezes vou mentir, tá cansado de trabalho, mas fico aí com ela ali até uns 9, 10 horas para poder compensar aquele tempo que ela ficou na escola, para mim tentar compensar, porque como ela já não tem um pai, né? Então, para mim a carga fica maior, a culpa é maior. Mas eu sempre falo, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente carrega esse peso durante toda a nossa vida. Você está falando da questão da culpa e eu falo que é uma coisa que acho que todo mundo carrega. Eu vivo esse dilema também, eu vivo o oposto, né? Que é a mesma coisa, eu tenho que deixar na creche, oposto não, igual. O dia todo, só pego à noite, aí chega à noite você quer fazer tudo para que a criança como se fosse um conforto, para que ela
não sinta tanta falta assim. Eu acho que hoje é a realidade de quase todas as mães, né? E é uma luta, né? A gente acaba se desdobrando mesmo. E ainda mais agora que a minha tá na fase dos 2, 3 anos, que começa a fase das perguntas. E É, aí quando chega em casa ela pergunta, ah, mamãe, você me esqueceu. Ah, mamãe, você não oh, me dá mais atenção. E isso quando ela fala me machuca muito porque ela fala, ah, mamãe, você não lembra mais de mim. Porque como pra ela, como ela tá ficando o dia todo, pra ela é como se eu deixasse ela lá e não lembrasse mais dela. tadinha. Aí ela fica nessa pergunta. Aí chegou o dilema também pra mim que tá sendo muito pesado, é o dilema do pai. E cadê meu pai? E por que que eu não tenho pai? E por que todo mundo tem pai e eu não tenho? E por que meu pai não me busca na escola? Porque ela vê os coleguinhas. E pra mim já é pesada essa parte aí também. Da Uhum. parte do pai dela também tá sendo barriga. É, você quer falar um pouco da história do pai, da Lorena? Você acha ou é você que vai dizer? É porque assim, a minha história com o pai da Lorena foi um pouco conturbada, né? Uhum. A gente passou por muitos desafios, como eu disse no começo da gestação não era esperada, ele estava desempregado, eu também, nós morávamos dentro da casa dos avós, por parte dos avós dela, né? Parte do pai, que hoje, como eu disse, é minha maior rede de apoio. E no decorrer da gravidez aconteceu muita turbulência. E aí a gente acabou que por um fato muito trágico a gente acabou se separando, né? Eu Uhum. fui embora para casa da minha mãe e ele ficou. E aí no decorrer desse tempo a gente ficou separado 5 meses. Lorena na época tinha 2 meses. E aí aconteceu que ele se envolveu numa confusão e tal. E aconteceu outra tragédia. Ele foi hospitalizado. E aí nesse decorrer do tempo ele não resistiu. Ficou 30 dias internado, não resistiu e faleceu. E aí você ficou para cuidar da Lorena. Fiquei para cuidar da Lorena. E graças a Deus com um pedacinho, né, É. do seu parceiro, né? E aí chega a fase dessa culpa, né? Que tem que explicar para ela por que que ela não tem um pai, o que aconteceu, porque no decorrer do tempo, quando ela crescer, vai chegar várias histórias distorcidas. Uhum. E o meu medo é que chegue uma história distorcida e ela culpe a mim por tudo que tem acontecido, né? Uhum. Que a gente teve foi uma tragédia entre eu e ele, não sei nem se posso falar, mas foi uma tragédia entre eu e ele, foi uma agressão, foi, no caso, agressão, né? E aí eu tive que sair com ela da cidade e tal, mas hoje em dia eu vejo, na época eu não entendi o porquê, eu disse, oh meu Deus, o que está acontecendo comigo? Hoje eu entendo, que eu precisava passar por tudo aquilo para mim poder amadurecer, que eu era muito imatura quando eu tive ela, poder amadurecer e ver realmente que Deus tem planos pra gente. Então, Pri, eu quis entrevistar você porque eu já sabia da sua história, porque você já tinha compartilhado comigo, e eu achei importante a gente compartilhar também, porque você tem uma história difícil, mas ao mesmo tempo é uma história de superação. Porque em meio a tantas dores e dificuldades, você hoje olha para a Lorena já grandinha, 2 aninhos, né? E você fala, meu Deus, eu tô conseguindo, um dia de cada vez. E infelizmente a culpa nós como mães carregaremos eternamente. Né? Será que se eu fizesse assim, será assado? Mas de uma coisa eu creio, né? Que Deus ele faz tudo da forma certa. Tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. E a gente dá aquilo que a gente não teve, né, para os nossos Verdade. filhos. Pra Lorena eu digo assim, que eu vou dar pra ela tudo que eu não tive mais um pouco. Mas no limite, né? Porque Isso. ela tem um pouquinho assim de personalidade minha e do pai. É muito forte a Uhum. personalidade dela. E ela já tem 2 anos, mas ela já é decidida, já sabe o que quer. Então, assim, com ela tem que ser tudo no limite. Mas eu digo assim, às vezes o pessoal fala, ah, mas você dá demais as coisas pra Lorena, você mima demais Lorena. Mas na minha cabeça é que, tipo assim, mas se ela não tem um pai? Que é aquela culpa, né? Ela não tem um pai, ela tem a necessidade da falta de uma figura masculina, ela não tem um Sim. pai, tanto que para ela, assim, a segurança masculina que ela tem hoje é o avô, o parte do pai, que ela é muito apegada ao avô, porque Uhum. como ela não tem um pai, ela pegou o avô como aquele protetor para ela, Sim. e aí eu digo, mas se ela não tem um pai, eu vou fazer tudo o que eu ia fazer, o que o pai ia fazer por ela. Exatamente. Então, Pri, você olhando aí todo o seu passado, o seu futuro, o seu presente,
Qual conselho hoje que você daria para Priscila, olhando hoje, onde você está, se você pudesse voltar, qual conselho você daria para Priscila lá atrás, sabendo onde você conseguiu chegar hoje? Hoje o que eu falo pra mim mesma é que eu não aceito mais o que aconteceu no passado. Não aceito mais. Então, assim, a Priscila de hoje não aceita mais o que ela passou no passado. Não por mim. Hoje eu digo por Lorena, né? Então, o que eu passei no passado, eu não quero que aconteça com minha filha. Porque, assim, é barril. E você olhar para um lado, olhar para o outro e ver que só tem você. E hoje em dia eu não me permito mais passar o que eu passei no passado por ela. Porque hoje em dia, se acontecer alguma coisa comigo, ela não tem uma... Eu digo assim, como ela só tem a minha, ela não tem uma base. Hoje em dia tem os avós, mas os avós não são a mesma coisa do que Da eu, mãe, que sou né? a mãe, né? Então, assim, hoje eu não... A Priscila de hoje, se pudesse voltar no passado, não aceitaria muita coisa que ela aceitou no passado, que eu aceitei muita coisa achando que aquilo que eu estava aceitando era o melhor para mim, que eu não era capaz, igual eu já ouvi muito dizer, você não é capaz disso, você nunca vai dar conta de criar uma filha sozinha, já ouvi muito, e muitas mulheres hoje passam isso, vivem num relacionamento porque pensa que não vai dar conta, suporta muita coisa hoje em dia porque pensa que não vai dar conta De fazer de só. cuidar dos filhos só. E hoje em dia eu não aceito mais o que eu passei antes por causa de Lorena. E é isso que eu falo, não aceite certas coisas por causa da culpa de não conseguir ou dar conta de criar um filho só. Porque dá sim, eu sou prova viva disso, hoje eu cuido de Lorena sozinha, me desdobro em mil, desdobro. É apertado, gosto de passo muitos perrengues, passa. Mas hoje em dia, olhando o meu passado, hoje eu tô na minha melhor versão. Hoje é a minha melhor Amém. fase. Amém. E é visível. É. A gente, antes de começar aqui o quadro, a gente estava até falando, né? Que quando a Pri começou conosco aqui, ela tinha vergonha de fazer tudo. Ela tinha vergonha de falar, ela tinha vergonha de... Tinha muitas barreiras, né? E aos poucos, também por pressão, olha, você tem que fazer esse vídeo, você tem que falar. E hoje eu falo que a cara da loja é a Priscila, é a pessoa que mais aparece, ela tem as ideias e coloca, e não, vamos fazer assim. Então, assim, hoje, o marketing hoje é a cara da Pri, né? E aí ela tá se lançando agora pro marketing, então eu falo que realmente a história dela merecia essa entrada do quadro, né? Ser nossa primeira entrevistada aqui do nosso grupo. Pra entrada do mais Então você, mamãe, que tem interesse em compartilhar a sua história, suas lutas, suas alegrias, seus momentos, suas dificuldades, entre em contato conosco, mande pra gente no WhatsApp da empresa ou até mesmo no direct que você quer participar, ficaremos honrados em contar a sua história. Nós temos mães que compartilham das mesmas dores, mesmas lutas, e como a Pri falou, ela falando que eu vivo uma luta, uma culpa. Eu acho que é o sentimento de toda mãe no dia de hoje, é o sentimento de culpa. A gente se culpa por tudo, por um dia que a gente não conseguiu dar atenção, por um dia que a criança dormiu sem a gente dar uma boa noite, por um dia que a gente não conseguiu fazer um jantar, que a criança comeu qualquer coisa, por um dia que a gente não conseguiu dar atenção como deveria. Enfim, é um monte de culpa, é um montante de culpa, mas temos que ter a certeza que nós estamos fazendo o que nós podemos, né? Aquilo que está ao nosso alcance da melhor forma. Pode encerrar, Pri, se você quiser falar alguma coisa. Você, Tainá, tu, a equipe Tuti, né? Porque foi eles que me deram a oportunidade de estar onde eu estou hoje. Porque eu comecei lá de baixo. Eu acho que muita gente não sabe, eu comecei na Copa. Eu era copeira. E aí, no decorrer do tempo, eu fui crescendo, e hoje eu tô na base de frente, né? No marketing. Então, eu quero agradecer, Tainá, tu, pela oportunidade de eu estar aqui na TUT, de crescer. E também, mamães, meninas que querem participar do nosso quadro, manda mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp,
para vocês também, assim como eu, compartilhar um pouco da maternidade de vocês conosco. Na verdade, gente, a Pri, igual ela falou, ela era nossa cliente antes de entrar aqui, ela fez o enxoval da Lorena conosco. Depois de um tempo, ela foi embora, depois retornou e ela quis trabalhar, porque a gente tinha uma vaga, mas só era uma vaga para limpeza, para copeira. E ela, não, tá, eu preciso, me põe nessa vaga, vou encarar. E fazia o serviço muito bem. Só que a gente foi percebendo que ela tinha, além do talento natural, né, que ela já limpava muito bem, ela tinha um certo molejo para atender, ela gostava de internet. E a gente foi lançando ela, Pri, vamos ver como é que você se sai? Ó, de manhã você limpa, de tarde você atende. E aí ela foi, de manhã ela limpava, de tarde ela atendia. E a gente foi vendo que sim, ela tinha um molejo e fomos quebrando essas barreiras com ela junto, que às vezes ela desanimava, às vezes animava de novo, às vezes, então assim, é que não falo, o sentimento que a gente passa em casa muitas vezes reflete na nossa vida profissional, nossa vida pessoal, aquilo que a gente viveu, e a gente acaba criando travas e barreiras que muitas vezes nos impedem do crescimento, né? Então, acredito que hoje a Pri é a Pri porque ela aprendeu a superar e se vê de outra forma, né? Se vê como a Priscila, mulher que pode, que consegue, que passou por essa fase. Claro que a dor ela dói, mas a gente acaba aprendendo a lidar, né, com esses sentimentos. E hoje é o nosso marketing. Tanto que as meninas brincavam, né, antes de assim, eu não acredito, você é do marketing, né, mas quem eu falo hoje que eu era da Copa, eu não acredito, porque eu sempre andei muito arrumada, até na Copa eu sempre andei muito arrumada, e às vezes eu não acredito que você trabalha na Copa, sempre pensavam que eu já era do marketing. É verdade, ela vinha sempre com batom, maquiada, até eu falava, menina do céu, você vem mais arrumada que eu aqui pra loja, e vinha mesmo, toda emperiquitada. Então é isso, gente. Muito obrigada por nos ouvirem até agora. Nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem as nossas gravidinhas, nossas mamães que vão participar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, mande para as amigas. E é isso, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo.